Irmãos, graça e paz. Amém. Pela graça de Deus estamos nós mais uma vez aqui. Aleluia. Pela permissão de Deus. Amém. Pela sua misericórdia, pelo seu amor. Amém. Estamos nós aqui e você aí na sua casa, onde você estiver. Deus tem dado um privilégio a todos nós de estar aqui com vida, com saúde, no meio de toda essa tempestade. Pela graça de Deus, Deus tem protegido a mim, a minha família, a você, a sua família, a todos nós que estamos com vida e com saúde. A graça e a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Queridos, abra sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia ou você que pode abri-la. Se você não tem a Bíblia ou não pode abri-la, ouça o que a gente vai ler. Ouça o que vamos ler. O tema dessa palavra hoje é: guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. E vamos ver os textos que embasam essa meditação desta manhã. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, e eu quero que você preste atenção a duas palavras que Deus repete nesses textos que nós vamos ler. Que palavras são estas? A palavra guardar e a palavra palavra. Palavra. Ele vai dizer guarda a palavra várias vezes. Então, essas duas palavras vão estar nesses textos. Preste atenção em guardar e a palavra. Bem-aventurado aquele que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou repetir. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora no capítulo 3 do mesmo livro, capítulo 3, a partir do versículo 8, Apocalipse 3, a partir do 8, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra nesta manhã. Obrigado porque mais uma vez o Senhor fala conosco. Obrigado pelo privilégio de estar ouvindo o Senhor, de receber o Senhor, de receber a Sua palavra e de receber o entendimento, a revelação da Tua palavra. Continua falando conosco, como tens falado tantas vezes neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Queridos, queridas, o tema então da meditação é: guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. É palavra do Senhor. Essa palavra foi o próprio Senhor Jesus, na ilha de Pátimos, que vem, se manifesta ao apóstolo João, numa manifestação extraordinária, como está descrita no capítulo 1 e depois nos demais capítulos desse livro, uma manifestação, uma profecia, uma mensagem profética tremenda, extraordinária, falando sobre os acontecimentos do tempo do fim no livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse é revelação daquilo que Deus, do propósito, do projeto, do plano de Deus com o mundo, com a sua igreja. E esse plano começa no Gênesis e termina no Apocalipse. E quando ele fala no versículo 2, bem-aventurado, feliz aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele está nos chamando a atenção, dizendo que feliz, bem-aventurado, quem? Aqueles que lê, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a promessa de bem-aventurança, de felicidade, é para quem lê, é para quem ouve e é para quem guarda a palavra de Deus. Meus queridos, eu louvo a Deus, como já falei essa semana num vídeo que fiz para a casa de oração, eu louvo a Deus pelo privilégio de, cerca de 3 anos atrás, Deus ter falado comigo, primeiramente, falou ao meu coração que eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava acomodado, eu estava com 20 anos parado no campo espiritual, sem frequentar igrejas, e orava na minha casa, lia a Bíblia e pedia a Deus por mim, por minha família, pelo Brasil, mas foram 20 anos preocupado com a minha vida material, porque antes disso eu havia passado por um período de grande tempestade na minha vida, tinha perdido tudo e eu tive que recomeçar a minha vida do zero, como já contei essa história para vocês aqui. E há cerca de 3 anos atrás, Deus começou a me incomodar, que eu precisava fazer alguma coisa, porque eu estava de braço cruzado, só pensando e trabalhando pelo material, e não me preocupando como devia com o espiritual. E Deus começou a falar comigo: até quando você vai buscar o reino da terra e não vai buscar o reino do céu em primeiro lugar? Aquilo começou a me incomodar. E um certo dia, pastor Abel disse: vem aqui na casa de oração compartilhar um pouco da sua vida, do que Deus tem feito por você, das suas experiências com Deus. E eu orei por aquilo e aceitei o convite. E eu me lembro que eu comecei a orar pelo que eu devia falar. Senhor, o que eu vou falar lá para o pessoal da casa de oração? E eu me lembro que Deus colocou no meu coração João 14,6, foi a primeira ministração que nós falamos aqui, Jesus falando: eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela época Deus colocou no coração falar sobre caminhos, que sem caminho não se chega a lugar nenhum. Quando as pontes e as estradas desaparecem, nós ficamos ilhados. E eu falei sobre isso na primeira ministração aqui. Mas Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. E Deus colocou no meu coração: fala sobre caminho. Fala que caminho tem um ponto de partida e caminho tem um ponto de chegada. Ou seja, vocês precisam aprender e entender de onde vocês vieram, aonde vocês estão e para onde vocês vão.
Eu pensava que era uma ministração só. E já se passaram 3 anos. E a gente está aqui falando sobre esse caminho. E louvamos a Deus porque é 3 anos falando sobre o caminho. Sobre o caminho de Deus. E ontem, essa semana, falando sobre a casa de oração, o que ela tem sido para nós, e eu disse que a casa de oração foi uma bênção para a minha vida, porque me levou a buscar a Deus, me levou para me aproximar de Deus, e ao buscar a Deus com mais intensidade, ler a palavra com mais intensidade, gastar tempo com Deus com mais intensidade, para trazer alguma coisa de Deus para vocês aqui, eu fui abençoado tremendamente, porque Deus vem falando comigo de maneira extraordinária nesses 3 anos. E aquilo que Deus vem falando, eu tenho compartilhado com você e com vocês. Não é minha palavra, é aquilo que nos momentos de oração, de horas de oração, de horas de meditação na palavra, que Deus tem trazido revelação, palavras, temos trazido para vocês. Queridos, e eu quero relembrar algumas coisas aqui, mas antes, o texto que nós lemos, o Senhor Jesus começa o livro da revelação, o livro do Apocalipse, falando para o apóstolo João. João fala para eles que bem-aventurado os que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia, e bem-aventurado os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a promessa de Deus para mim e para você é para aqueles que se dizem cristãos, que são filhos de Deus e que querem chegar ao céu, estão trilhando no caminho de Deus e querem caminhar com Deus para ir morar com Deus, porque aqui não é lugar de descanso. Essa terra está reservada para fogo, para destruição, como diz a Bíblia. Então ele diz que vai ser bem-aventurado, vai ser feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia. E eu louvo a Deus, querido, porque nesses 3 anos, Deus tem trazido muito da sua palavra para nós lermos, para nós meditarmos com vocês. Então, nós temos lido, nós temos ouvido, e agora o desafio de Deus é: guarda a palavra que você tem ouvido, guarda o que você tem recebido, guarda. E por que guarda? No capítulo 3 ele fala no capítulo 3 sobre isso, e ele começa falando no capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, que eu sei as tuas obras, diante de ti, diante da igreja, ele está dizendo, eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Então, eu e você precisamos entender, que quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, e decidimos andar com Deus, para os filhos de Deus, ele colocou uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, querido, Deus está dizendo para mim e para você, que se estamos andando com Ele, Deus tem colocado uma porta aberta, que ninguém vai poder fechar, a não ser Deus. Então, se você está vivendo por momentos de tempestade, e que parece que as portas estão fechadas, Deus está dizendo para nós, nessa introdução desta manhã, que Ele colocou diante de cada um de nós portas abertas, e ninguém vai poder fechar essas portas. Seja na área do seu emprego, seja na área da saúde, seja na área do seu casamento, seja na sua área sentimental, seja que área for da sua vida, Deus está dizendo para mim e para você, que Ele coloca diante de nós portas abertas. Mas você tem que empurrar essas portas, você tem que bater nessas portas. Eu e você temos que levantar da onde nós estamos e procurar onde estão as portas que Deus colocou e que estão abertas. Mas nós temos que sair em procura dessas portas. Eu não posso ficar sentado de braço cruzado, esperando que as coisas vão cair do céu. Deus vai fazer o impossível, mas o possível faço eu e você.
A porta está aberta, mas procurar onde está a porta aberta e o que é que tem dentro dessa porta, o que é que está lá dentro, é tarefa minha e de você. Por isso ele disse, leia. Por isso ele disse, ouça. E por isso ele disse, pratique, guarde. As portas vão se abrir quando eu ler, quando eu ouvir e quando eu praticar aquilo que Deus está falando. Ele vai mostrar o caminho da mina espiritual. E o caminho da mina também aqui nessa terra. Queridos, há 20 anos atrás eu cheguei aqui nessa cidade devendo uma dívida enorme para pagar, quebrado, falido, sem nada. E sem saber como é que ia recomeçar minha vida. E Deus abriu portas tremendas nesses 20 e poucos anos. Tremendas na minha vida. Consegui dar a volta por cima, pagar tudo, as dívidas, e reconstruir minha vida. Então Deus tem portas abertas para os seus filhos. Eis que diante de ti colocam a porta aberta. Mas você tem que bater nessa porta e ver o que tem dentro. Porta é a palavra, porta é Deus, mas porta é Jesus, mas eu tenho que entrar por Ele. A palavra, a sua palavra, Ele é a palavra, o próprio Jesus é a palavra. E esses textos falam repetidamente que precisamos guardar a palavra, ouvir, ler, ouvir e guardar a palavra. Eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, e mesmo você tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Mesmo você sendo fraco, tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Deus está dizendo que essa igreja guardou a sua palavra e não negou o seu nome. E aí ele diz, você está no meio da sinagoga de Satanás. E eu digo que o que eu vou fazer com os da sinagoga de Satanás? Eis que eu farei que os da sinagoga, da igreja do diabo, sinagoga é igreja, eis que eu farei da sinagoga de Satanás, o falso, o cristianismo falso, a igreja falsa, que já existia naquela época. Ele diz, você está no meio deles, mas embora tendo pouca força, você ficou com a minha palavra, você praticou a minha palavra, você não está ouvindo os falsos, você está ouvindo a verdade, você está ouvindo o verdadeiro evangelho, você está ficando com a minha palavra, e não com a palavra dos homens, e não com a palavra dos demônios. Portanto, eu farei com que os da sinagoga de Satanás, os da igreja do diabo, que dizem que são cristãos, que são judeus, mas não são, são mentirosos, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Aos pés de quem? Daquele que está ouvindo, lendo, ouvindo e vivendo a palavra. Porque você não negou a minha palavra, você guardou a minha palavra e não negou meu nome. Você ficou comigo e não com o mundo. E aí ele diz, eu farei com que os falsos da sinagoga de Satanás, que se dizem cristãos, mas não são, ou judeus. Judeu representa o povo de Deus. Então é uma palavra profética. Judeu é todo aquele que se diz filho de Deus, cristão. Mas são mentirosos, mentem, são falsos. Não vive como filho de Deus. Eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. E aí o Senhor diz, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que vai vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. A palavra serve, quem vive na palavra vai ser guardado da hora da tribulação, da grande tribulação que está por vir. Estamos no começo das dores. Ele está dizendo, como guardaste a palavra, a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que vai vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, queridos, olha a importância da palavra.
é aqueles que estão comprometidos com a palavra, comprometidos com Deus, comprometidos com sua vontade, com seus princípios, revelados na palavra, é que vão ser guardados da hora da grande tribulação. Deus vai guardar, mas Deus vai guardar gente comprometida com sua palavra, com seus princípios, com sua vontade. Eu tenho ouvido e assistido alguns irmãos, alguns ministros do Evangelho no Brasil, e tenho visto alguns até desesperados, aflitos, porque em suas igrejas, em suas comunidades, pessoas estão morrendo, perdendo vidas, pessoas estão perdendo seus bens, suas empresas, perdendo seus empregos, perdendo suas posses, pessoas estão passando fome. E eu tenho visto líderes sinceros, homens de Deus sinceros, e até em lágrimas, dizendo: Senhor, nós somos a igreja, o Senhor nos deu poder, nos deu autoridade, e porque nós estamos assim, parece que o Senhor não nos ouve, parece que cada dia o poço afunda. Queridos, é que nós esquecemos que nós somos igreja, mas nós somos igreja para andar com Deus, andar pela palavra, andar pelos princípios. Lá no livro de Crônicas diz, o 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra. Quando eu mandar peste, mandar desgraça, e o meu povo se consertar, eu vou ouvir. Mas não é só orar, não é só jejuar. Ele diz, é preciso se converter dos maus caminhos. E onde é que eu vou saber o que é mau caminho e qual é o bom caminho? É na palavra. É a palavra de Deus que mostra o caminho. É a palavra, queridos. É a palavra. Mas a palavra tem sido rejeitada e desprezada há um monte de anos. Quantas igrejas que baniram com a escola dominical? Eu fui criado em escola dominical. Nós andávamos 20 quilômetros de carroça ou de bicicleta para estudar a Bíblia, todo domingo. Onde é que está o estudo da Bíblia hoje? São poucas igrejas que ainda mantêm a escola dominical, o estudo da Bíblia. E o Senhor está dizendo, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado o que pratica. Vai ser feliz, porque vai estar guardado das pestes que estão chegando, que já estão aí, e vai ser guardado também para ser salvo. Se for atingido por alguma coisa aqui, também está guardado, porque tem a vida eterna. Está guardado, não é só estar isento de pestes aqui, Deus pode nos proteger, e Ele está dizendo que vai guardar, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. A promessa de Deus é nos guardar, é nos proteger. Mas se eventualmente formos chamados, é porque chegou o dia de morar com Ele. Então precisamos estar preparados, ou para ser guardados e protegidos nesse mar tenebroso que estamos navegando, ou sermos protegidos e levados para o trono, para a glória, para o lugar que não tem mais tempestade. Os que partiram já estão descansando, queridos. Eu tenho visto pastores e liderança e cristãos desesperados com a morte. Queridos, a morte desespera e deixa desespero para quem não conhece Deus. O apóstolo Paulo fala disso lá em 2 Tessalonicenses. Não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem, como os demais que não têm esperança. Não, nós temos esperança. Aleluia, nós temos esperança. A morte para o cristão é uma passagem dessa vida para outra melhor. Apocalipse 15, lá nesse livro que nós estamos, diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Bem-aventurado, felizes os que morrem com Cristo. Aleluia. E eu estou vendo cristãos desesperados, pastores desesperados.
Meus queridos, é preciso voltar para a palavra. Porque quem tem Cristo tem esperança. Quem tem Cristo tem certeza da vida eterna. Quem tem Cristo fala como o apóstolo Paulo. Paulo dizia, eu estou dividido. Eu não sei se eu fico aqui com vocês, porque eu amo estar com vocês, ministrando com vocês, orando com vocês e adorando com vocês. Mas eu estou dividido. Eu não sei qual que é melhor, se é ficar aqui ou se é partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, dizia o apóstolo Paulo. A igreja precisa voltar à visão da palavra. Glória a Deus. Por isso ele está dizendo, bem-aventurado os que guardam a minha palavra. E mesmo você tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, porque vocês estão no meio da sinagoga de Satanás. Meus queridos irmãos, cuidado com tudo que você ouve na televisão, na internet, nos meios de comunicação. Você precisa entender que existe a igreja de Deus e você precisa entender que estamos em meio também à sinagoga de Satanás, da igreja falsa. É a Bíblia que está dizendo, é o Espírito Santo que está dizendo, é o livro de profecia que está dizendo. Bem-aventurado que guarda, lê, ouve e guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. E a primeira pergunta é, o que eu e você temos? O que eu e você temos recebido? O quê? Você está cheio? Eu e você, estamos cheios do quê? Quanto nós temos de Deus e das coisas do céu dentro de nós, e quanto nós temos só das coisas da terra? Você, querido, querida, nós estamos cheios do quê? Do quê? Guarda o que você tem. E o que é que você tem? O que é que você tem guardado até hoje na sua vida espiritual? Que casa você tem construído? O que você tem para apresentar para Deus? Queridos, Deus me chamou a atenção com essa palavra e eu comecei a pensar, Senhor, o que é que o Senhor tem me dado? O que é que o Senhor tem falado? O que é que o Senhor tem nos ensinado nesses anos aqui? E eu fiz questão de voltar e olhar as ministrações que a gente trouxe para vocês, queridos, desde o começo até agora. E eu coloquei os títulos dos temas que Deus nos deu. E eu quero que você preste atenção aos temas que Deus nos deu nesses 3 anos, e você vai responder para você e para Deus, se você tem lido esses textos, se você tem lido, se você tem ouvido, e se você tem guardado. Lido aquilo que é possível ler, ouvir aquilo que é possível ouvir, tem mensagens que tem o texto para você ler, aliás, todas as mensagens, eu coloco o texto lá abaixo no vídeo, tem os textos bíblicos para você ler. E a pergunta que nós vamos responder é, eu tenho lido, eu tenho ouvido, e eu tenho guardado o que Deus tem falado comigo nesses anos todos, e eu vou botar a minha parte, aquilo que eu tenho trazido para vocês, que Deus tem me dado, falado comigo, e eu tenho trazido para vocês. Vamos ver alguns dos temas que Deus falou com a gente nesses últimos 3 anos. Primeira ministração, Jesus Cristo é o caminho para Deus. Segunda ministração, Jesus Cristo é a verdade que liberta. Terceira, boas novas do Evangelho. Falamos o que é Evangelho e as boas novas. A restauração da criação. Falamos sobre o Gênesis, sobre a criação. Deus falando que criou o homem para governar, para sujeitar, para dominar. E não para ser dominado, sujeitado, escravizado. Vocês lembram desse estudo? Falamos sobre a queda do homem e as suas consequências. Falamos sobre a entrega para ser a imagem de Deus. A doutrina da sabedoria de Deus. A importância da palavra de Deus. A quem nós pertencemos.
a transformação pela renovação da mente, a ceia do Senhor, a Bíblia e as teorias comunistas, a cura do corpo, do espírito e da alma, as obras da carne, como vencer, como enfrentar e vencer tempestades, como vencer e enfrentar tempestades, compreendendo os 3 tipos de batismo, cuidando do nosso corpo como templo do Espírito Santo. É preciso discernir o tempo que estamos vivendo, exemplo dos grandes homens da Bíblia, lições e reflexões sobre a pandemia. Deus é especialista em transformar causa em paraíso, esconderijo seguro só na presença de Deus, batismo com o Espírito Santo, o caminho da transformação, o Espírito Santo e os dons, plano de restauração de Deus, o paradigma da transformação, o plano de restauração através do Senhor Jesus Cristo, o poder da palavra de Deus na criação. O plano de restauração de Deus é real ou é uma ficção? A importância da presença de Deus, o preparo para aguardar a volta de Cristo, o processo de transformação de Deus, o significado do batismo, a vida a serviço do reino, o vazio espiritual, o resultado das tempestades sem Deus. O que acontece quando enfrentamos tempestades sem Deus? É caos total. Está lá o texto: sem mim nada podeis fazer. Comigo vocês são frutíferos, mas sem mim vocês são galho seco. Está lá os textos. Obstáculo que impede a transformação, os deuses que fizeram Deus abandonar o povo de Israel, os direitos dos filhos de Deus, os princípios do reino de Deus, os 4 tipos de solo do coração humano, os resultados da transformação dependem da fonte transformadora, os sinais da segunda volta de Cristo. Por que precisamos do batismo com o Espírito Santo? Por que temos que nos arrepender? Qual é a nossa identidade espiritual? Razões pelas quais precisamos ser transformados. Samuel e Eli, 2 famílias com destinos tão diferentes. Só há novo homem quando despojamos o velho. A expectativa de Deus com seu povo. Frutos maduros e a hora da colheita. Nossa expectativa para 2020. Nossa expectativa para 2021. Cada final de ano teve uma mensagem, uma palavra de Deus sobre isso. Está lá. Estão gravadas no YouTube. Isso que eu estou dizendo aqui, a maioria estão lá gravadas. Nossas escolhas decidem nosso destino. O poder de Deus para gerar e manter seus filhos. O reino de Deus. A importância da igreja para você. Seu nome está registrado no céu ou na terra? Até quando hesitar e vacilar na caminhada cristã? Seu barco está navegando ou atracado? Lições do Salmo 23. Babilônia ou Canaã celestial? Qual é seu destino? O chamado de Cristo é para perder aqui e não ganhar. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? As grandes experiências com Deus não impediram o naufrágio do povo de Israel. O chamado e o propósito. Onde está focado o seu olhar? As roupas da noiva do Cordeiro. Como está a nossa saúde espiritual? O caminho percorrido pela igreja é verdadeiro ou falso? O preparo para a maior batalha da história? O preparo para o maior casamento? O que é a vida humana? Como estamos fazendo diante das tempestades? O retorno à origem. Onde estamos saciando a nossa fome e a nossa sede espiritual? E quais são as bases da nossa casa espiritual? São verdadeiras ou são falsas?
Queridos, está aí um resumo. Eu disse para Deus o que é que o Senhor tem me dado nesses últimos anos. Não vou nem falar nos últimos 60 anos. Mas deixa eu olhar para trás para ver, fazer um raio-x dos últimos 3 anos. E Deus me falou, volta a olhar o que eu falei com você nesses últimos 3 anos. Nos temas e nas palavras. Então está aí, meus queridos, e a palavra de hoje é: leia, ouça e pratique. Leia, ouça e pratique. Guarda a palavra. Guarda, porque eu vou guardar aqueles que guardam a minha palavra. Seremos guardados aqui, daquilo que está acontecendo e daquilo que ainda vai acontecer. Só seremos guardados andando com Deus, andando por sua palavra, obedecendo sua palavra, porque a palavra vai estar dizendo, faça isso ou não faça isso, siga esse caminho ou não siga esse caminho. É a palavra é luz para nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que ele diz lá em Mateus 5, quem ouve a palavra e pratica, constrói a casa na rocha. Vem a tempestade e não derruba. Mas quem ouve a palavra é negligente, não dá atenção, não valoriza, constrói a casa na areia. Vai vir a tempestade e vai destruir tudo. Deus não disse que não teríamos tempestade. Deus disse que nos dá todos os recursos para vencer as tempestades. Queridos, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, diz assim, vós mancebos, jovens, sede sujeito aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede humilde os mais novos aos mais velhos, submissos e humildes uns aos outros, porque Deus resiste a quem é soberbo. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Está vindo tempestade, estou cheio de problema, estou em tempestade. Não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, não é hora de criticar, não é hora não, é hora de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo certo, nos levante e nos exalte. E lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Você está ansioso, ansiosa aí, com seus problemas, com suas preocupações, com seu futuro, com amanhã. Deus está dizendo, se humilha debaixo da poderosa mão dEle, para que Ele a seu tempo nos exalte, e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Não é o governo que vai cuidar de você, não é a sua família. Não, quem cuida de você é Deus, porque Ele tem cuidado de vós. E olha agora, olha a última exortação, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então cuidado para o ladrão não roubar a sua coroa. Cuidado para o diabo não roubar a palavra. Cuidado para o diabo não roubar a verdade. E você ser enganado. Porque a igreja de Satanás está no mundo. A sinagoga de Satanás está no mundo. Precisamos nos conscientizar disso. Você precisa filtrar o que você ouve. Não é todo mundo que está usando o nome de Deus que é de Deus. Tem gente que está usando o nome de Deus, mas é do diabo. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele falou para os judeus religiosos da sua época, o pai de vocês não é Deus. Eles diziam, Senhor, você está quebrantando os mandamentos. Gente de dentro da igreja
Foi quem crucificou Jesus. E Jesus vira para ele e diz: o pai de vocês não é Deus, o pai de vocês é o diabo, porque vocês vivem praticando as obras do vosso pai. Queridos, essa igreja de Satanás já existia no tempo de Jesus. Foi essa igreja que levou Jesus à cruz, a igreja falsa, os cristãos falsos, os líderes falsos, e continua até hoje. E é preciso dizer que o Senhor falou que nos últimos tempos isso ia se multiplicar. O tempo da apostasia seria terrível, e chegou o tempo da apostasia. O que é apostasia? Desvio da palavra, desvio da verdade. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diabo quer roubar a sua vida, diabo quer roubar a sua vida espiritual, diabo quer roubar o seu tempo de oração, Satanás quer roubar o seu tempo de leitura da Bíblia. Você tem tempo para tudo, nós temos tempo para tudo, mas para orar é uma dificuldade, é uma luta, vem um monte de problema. O tempo da oração, o tempo da comunhão, o tempo da leitura, o tempo da meditação, o tempo de andar com Deus. O ladrão está aqui para roubar. Agora, olha o que a Bíblia diz: resisti firmes na fé, sabendo que essas mesmas aflições que você está passando aqui, que vocês estão passando aqui, se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Não é só você que está enfrentando tempestade, não é só você que está enfrentando luta, é os cristãos no mundo inteiro. Todos aqueles que piamente querem seguir a Jesus Cristo padecerão perseguições, sofrimentos. E perseguição principalmente do inimigo, para roubar a sua fé, roubar a palavra de Deus. Mas a ministração dessa manhã é: guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. Essa é a palavra para mim nesta manhã, para você, meu querido, nessa manhã. O que você tem guardado de tudo isso que Deus tem falado aqui, você que tem ouvido essa palavra esses 3 anos, o que é que você tem guardado? O que você tem aprendido? O que é que você tem crescido? Deus está dizendo para mim e para você: guarda o que você tem recebido, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, a gente só guarda coisa importante, coisa valiosa, coisa insignificante ninguém guarda. A gente guarda coisa de valor, coisas muito importantes. E coisas muito importantes, dinheiro, joia, coisa valiosa, a gente guarda num lugar especial, num lugar onde estranho não entra. Não se guarda coisa valiosa em qualquer lugar, não se deixa abandonado. Se você deixar uma pilha de dinheiro jogado, vai embora. Se você deixar uma coisa de valor jogada, ela vai embora. Então, queridos, só se guarda coisa valiosa em lugar seguro, em lugar especial, aonde só você sabe, ou então poucas pessoas sabem daquele local e das coisas que estão ali, porque são coisas preciosas, coisas importantes. Você não quer que os estranhos saibam onde estão as suas coisas, para que porventura vão lá e roubem as suas coisas. O que estamos fazendo com as coisas de Deus? Aonde é que estamos guardando? Aonde? Aonde estamos guardando as coisas que estamos lendo, ouvindo? O que estamos fazendo? Aonde é que estamos guardando? Ou será que entra aqui, sai aqui, não para em lugar nenhum, não guarda, e está vazio, e quando vem a tempestade se desespera e não sabe o que fazer, porque nunca guardou nada, nunca investiu em nada espiritual, só entrou no ouvido, saiu no outro. Guarda o que você tem recebido, para que ninguém roube a sua coroa. Meus queridos, quantas pessoas, quantos de nós recebemos coisas tão preciosas na caminhada da vida, e nós não valorizamos, e de repente perdemos aquelas coisas, bens, um bom trabalho, riquezas, um bom casamento, uma boa companhia, e a gente não valorizou. Às vezes Deus nos deu presentes tão importantes, e a gente não valorizou, não demos muita importância. Essas coisas foram embora, e nós as perdemos. E hoje, quantos sofrem, quantos derramam lágrimas, e não conseguem mais recuperar
o tempo perdido, os bens perdidos, um casamento perdido. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Queridos, coroa é resultado de trabalho. Coroa é para quem venceu a batalha. Só se coloca coroa, só se coloca o prêmio, né, pastor Gisiel, né, pastor Abel? Só se coloca prêmio nas pessoas que sobem no pódio. É só o vencedor que recebe coroa. É só o vencedor. Derrotado não tem coroa, querido. É para quem luta. É para quem paga o preço. É para quem vence. E por isso que o Apocalipse está dizendo ao vencedor, cada carta dessa tem uma promessa. E a que eu li diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome, roube a tua coroa. O que vencer, o vencedor, eu colocarei, farei coluna no templo do meu Deus. Dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Escreverei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus. E também escreverei sobre ele. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. A próxima carta diz ao vencedor, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no meu trono. A promessa é para os vencedores. Queridos, e ele está dizendo aqui, que nós só temos coroa, só vai ter coroa quem lê, quem ouve e quem guarda a palavra. A coroa é para estes. Os vencedores é o que guardaram a palavra. É o que andaram pela palavra. É o que andaram com Deus, fazendo sua vontade, olhando para a sua palavra. Esses serão os vencedores. Por isso Jesus fala em Mateus 7, no texto que eu citei agora há pouco, que ele fala para construir a casa sobre a palavra, um pouco antes ele fala, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu fiz muitas maravilhas no teu nome. E o Senhor vai dizer, eu nunca conheci você. Tem tanta gente por aí. Tem hora que a gente liga, sintoniza alguma rede social ou algum canal. É gente profetizando, é gente falando de prosperidade, é gente falando só de coisa boa. Só de bênçãos aqui. É só de um Deus que... Eles encontraram um Deus que é só Deus de amor. E é verdade. É um Deus de amor que se ele não tivesse o amor que tem, esse planeta já não existia mais. Porque as coisas que os seres humanos estão fazendo nesse planeta, se fosse eu e você, e nós tivéssemos o botão que pudesse destruir tudo, nós já teríamos apertado esse botão. E Deus tem esse botão. E Ele não aperta por causa da misericórdia, do amor, mas tem limites. Tem limites. E agora, nós vamos ver um texto sobre isso. Lucas, o último, Lucas 19. Deus falando com o povo judeu, com Jerusalém. Lucas 19, versículo 37. Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. E as pessoas maravilhadas estendiam um ramo no caminho. Ele entra em Jerusalém pela última vez e ele vai ser preso e ele vai ser levado à cruz. E Jesus entra em Jerusalém, no versículo 37, 36, diz que as pessoas estendiam no caminho os seus vestidos, e quando chegaram perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos regozijavam e davam louvores a Deus em voz alta por todas as maravilhas que tinham visto. O povo estava maravilhado por todas as maravilhas de 3 anos e meio do ministério de Jesus. E até pensavam que agora Jesus ia ser colocado como rei do país deles. E eles pensaram, agora esse Jesus dirigindo a nossa nação vai ser só bênção e maravilha. É como muita gente está pensando hoje. Muita gente está pensando hoje que um cristão na liderança do país, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, vai resolver os problemas do Brasil.
E sabe o que aconteceu nessa caminhada? E os discípulos louvando a Deus, maravilhados, Jesus montado no jumentinho, e quem fazia isso eram os reis, que andavam montados em animais, e os seus súditos caminhando com ele, e Jesus se posiciona ali como rei, e os discípulos louvando e adorando pelas maravilhas que tinham visto, e dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Paz. Mas será? Olha o que acontece. E disseram-lhe alguém dentre a multidão, alguns dos fariseus, alguns dos da religião falsa: mestre, repreende os teus discípulos. O que os discípulos estavam fazendo? Louvando e adorando a Deus. E vem os falsos cristãos, os fariseus, que era a nata da religião: Senhor, repreende os teus discípulos com essa gritaria, louvando a Deus, dançando, batendo ramo, coisa feia. Repreende os teus discípulos. Sabe o que Jesus fala? Digo-vos, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. É para proclamar, sim, é para adorar, é para louvar. É para adorar, é para louvar. Porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. E se nós pararmos de louvá-lo, as pedras vão levantar para clamar e para louvar. Se eu e você parar de adorar e louvar o Senhor, Ele vai levantar as pedras para clamar e adorar. E quando Jesus chega, olha para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que, e vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chora sobre Jerusalém. Jesus chora, derrama lágrimas. Sabe por quê? Ele diz: ah, se tu conhecesses, ao menos esse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E eis que virá um dia que os teus inimigos te cercarão, te encherão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que estiverem dentro de ti, e não deixarão pedra sobre pedra, que não seja derribada, porque não conheceste, não valorizaste o tempo da sua visitação. O tempo da bênção, o tempo da promessa, o tempo de andar com Deus, o tempo. Jesus estava lá no meio dos judeus, e alguns deles dizendo: manda esse povo parar de falar do Senhor, manda parar de ficar gritando Jesus Cristo, manda parar de falar Jesus o Rei dos Reis, manda parar. E Jesus olha para eles e chora, e fala: eu queria que vocês entendessem a bênção que você está recebendo hoje, mas você está cego, você não está enxergando. Eu tenho pena de você, porque dias virão em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão, estreitarão de todas as bandas, te derribarão, vai te destruir, tu e os teus filhos, e não vai deixar pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. O tempo que Deus está falando, o tempo que Deus está entregando mensagens, a palavra de Deus vai ser tirada da terra, meu querido, minha querida. Essa palavra que temos trazido aqui, e que temos lido, e que temos compartilhado com você, ela vai ser tirada da terra. Corra enquanto é tempo, e leia, e ouça, e ouve, e pratica a palavra enquanto é tempo. Procure valorizar o tempo da visitação. Valorize o tempo da visitação de Deus. Aproveite enquanto a porta está aberta. A igreja vai ser tirada da terra, os que estiverem preparados, antes da grande tribulação. Jesus chora, porque ele sabia o que ia acontecer. E o que aconteceu com esse povo? 2000 anos sendo destruído, escravizado,
Só Hitler matou 6 milhões de Hitler. Mas se você for levantar a história desse povo, que rejeitaram o tempo da visitação, você vai ver coisas de arrepiar o cabelo. Por quê? Não aproveitaram o tempo da visitação. Meu querido, minha querida, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Foi a palavra para mim ontem e hoje, nesta manhã. Guarda, meu filho, o que você tem recebido. Não deixa que ninguém roube a verdade, os meus princípios, a minha palavra revelada a você. Olha para trás, e por isso que eu trouxe esse resumo aqui. Olha para trás os temas que eu já te dei, os temas que eu mandei você falar. Volta a estudá-los, volta a meditar sobre eles, e pratica, vive eles, para que você construa uma coroa, coroa dos vencedores. A coroa dos vencedores é daqueles que andam com Deus, é daqueles que caminham com a palavra de Deus. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você nesta manhã, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e que você seja tocado aí onde você está, a se preocupar. Você tem guardado alguma coisa? Você tem guardado no seu coração alguma coisa de Deus? Seu coração está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio dos seus princípios, ou vazio de Deus, só tem coisas do mundo, só tem coisas da terra, e você não tem nada de Deus? Se você não tem nada de Deus, Ele está dizendo: você é um miserável, desgraçado, cego e pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, colírio para curar a visão, e vestidos brancos para vestires. Essa é a palavra de Deus nesta manhã. Vamos construir a nossa coroa e vamos guardá-la. Vamos construir caminhando com Deus, fazendo sua vontade, e vamos guardá-la a cada dia, porque o diabo quer roubar a minha e a sua coroa. Não deixe o inimigo, o mundo, Satanás vai usar o mundo para levar a sua coroa, porque Satanás quer que milhões o acompanhem para o inferno, mas Deus quer que milhões o acompanhem para a vida eterna. Eu e você decidimos. Eu e você decidimos. Obrigado, Pai, por esta palavra. Santo Espírito, continue falando ao meu e aos nossos corações. Obrigado por esta palavra, por essa revelação, por essa mensagem nesta manhã. Obrigado por falar comigo. Obrigado por falar com meu irmão, com a minha irmã. Abençoe-os. Abençoe-os, ó Pai. Toca em seus corações, para que eles possam guardar o tesouro que o Senhor tem dado e continuar construindo o tesouro, porque a vitória é dos vencedores. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.